pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts. E também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma fruta nativa do Brasil que é consumida em todo o mundo, o abacaxi. No entanto, existem muitos mitos em torno da fruta, a começar pela sua origem. O fato é que o Brasil produz nada menos do que 1,8 bilhão de abacaxis todos os anos, e nem é o maior produtor mundial. E para falar sobre esse assunto com base em ciência, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Davi Junghans, que é mestre em microbiologia agrícola e doutor em fitopatologia. O Dr. Davi é pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, onde desenvolve trabalhos relacionados ao melhoramento genético do abacaxizeiro. Dr. Davi, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Bom dia, Nicolas. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio aí do Eu Como. Isso aí, o prazer é nosso. Doutor, para a gente começar aqui do começo dessa história, o abacaxi é, sem dúvida, uma fruta nativa do Brasil. Agora, uns dizem que a origem foi no sul, outros dizem que a origem foi no norte do país. Como é que é essa história? Quem que está certo aí nessa definição? Vamos lá, Nicolas. Na verdade, o abacaxi, né, que o próprio nome já é um nome de origem indígena, né, quer dizer fruto que cheira, fruto que exala um cheiro agradável, né, o ananás, que vem do português, do guarani, né, ele, na verdade, se pensava que a origem dele fosse ali na bacia do rio Paraná, entre o sul do Brasil e o Uruguai, e o Paraguai, perdão, né, mas a partir de 1980, né, com estudos de morfologia, de diversidade genética, inclusive estudos genéticos, se evidenciou que existe uma diversidade genética muito grande no platô das Guianas, né, no escuro das Guianas, que é acima do Rio Amazonas, entre o Rio Amazonas e o Rio Orinoco, na Venezuela. Então, hoje a ciência sabe, né, que o centro de origem, como a gente chama, do abacaxizeiro, é ali aquela região norte da América do Sul, né, parte do Brasil, parte da Venezuela. E hoje o abacaxi ele já está disseminado por todo o país e todo o mundo, né? No Com Brasil, certeza. no Brasil, onde que estão as grandes produções de abacaxi? Olha, Nicolas, quando você fala de dispersão, ainda falando da pergunta anterior, é que quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui na América, o abacaxizeiro já tinha sido disperso pelos indígenas, pelos nativos, né? Então, quando Colombo fez a sua segunda viagem da Europa para a América, né, ele aportou na ilha de Guadalupe, descobriu a ilha de Guadalupe, né, e lá já tinha o abacaxi, tá? No sul do Brasil aconteceu a mesma coisa. Então, pelo continente, né, milhares de anos antes da chegada dos europeus aqui, o abacaxi já se dispersou, né? Falando especificamente do Brasil, o Brasil a gente pode dizer que o abacaxi é plantado nas 5 regiões do Brasil: norte, sul, leste e oeste. Tá? Mas quais são as principais áreas produtoras hoje do abacaxi em Sim. escala comercial? Pronto. O que acontece é o seguinte: o abacaxi é plantado em todo o Brasil e respeitando os ciclos do clima, né? Então, já pode falar isso mais adiante. Mas hoje nós temos grandes produtores, são o estado do Pará, o estado da Paraíba, o estado de Minas Gerais, são os 3 principais. Tá? Então, no caso, no Pará, é a região sudeste do Pará, o município de Floresta da Araguaia é o campeão nacional, né? Depois nós temos, na Paraíba, né? Nós temos várias cidades, né? Não precisa identificar uma específica, Minas Gerais, principalmente no Triângulo Mineiro. Tá? E doutor, e quais são as principais variedades de abacaxi? Porque também abacaxi não é tudo igual, né? Exatamente. Pelo fato de nós sermos centro de origem, na natureza, em condições naturais, existe uma diversidade genética muito grande, sabe? E aqui na Embrapa, Mandioca e Fruticultura, que fica localizada em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, nós temos um banco de germoplasma de abacaxi. O que é isso? É uma coleção de variedades.
Nós já passamos mais de 700 variedades diferentes, não somente de abacaxi, mas de outras bromeliáceas, né, que têm afinidade com o abacaxi. Tá? Então, a diversidade genética é muito grande, tá? Mas eu falo até como pesquisador responsável pelo melhoramento genético da Embrapa, é uma tristeza a gente saber que nas áreas comerciais do abacaxi, basicamente nós temos 2 ou no máximo 3 grandes variedades, né, que perfazem aí 99% da produção brasileira. Eu até levantei os dados aqui, depois eu vou consultar para ser mais preciso, mas nós temos basicamente 3 variedades, né? A que é mais conhecida é a variedade Pérola, tá? Que ela tem a vantagem de ter uma ampla adaptação a diferentes ambientes. Então, ela é plantada, por exemplo, como eu falei agora, no Pará, na Paraíba, né? Minas Gerais, até mesmo no Rio Grande do Sul, que é um clima mais frio, tem uma região ali em terra de areia, no próximo litoral norte, que ali também a variedade plantada é a variedade Pérola. Depois da pérola, que perfaz aí mais ou menos 85%, 86% da produção nacional, a segunda variedade que é mais plantada é a Smooth Cayenne, né? Muito conhecida pelo nome havaiano, porque no estado americano do Havaí, que fica no Pacífico, essa variedade, Smooth Cayenne, foi muito plantada. Tá? Então, é até um contrassenso a gente falar que a variedade chama havaiano, quando, na verdade, originalmente ela veio da América do Sul. Né? Mas é a segunda variedade mais plantada, principalmente ali no estado de São Paulo, no Paraná e também na cidade de Canápolis, no Triângulo Mineiro. Tá? E uma terceira variedade que é plantada, já em torno de 3%, 3 e pouco por cento da produção nacional, é uma variedade chamada de Turiaçu. Ela até recebe outros nomes, mas o nome mais usado agora é Turiaçu, que é plantada no norte do Maranhão, no estado do Amazonas, de maneira geral, né? Inclusive a cidade de Itacoatiara, se não me engano, é a quinta maior produtora de abacaxi e planta essa variedade. Também no estado de Roraima e no estado de Rondônia. Então, são essas 3 variedades: Pérola, Smooth Cayenne ou Havaiano e o Turiaçu. Doutor, quais são as principais diferenças entre esses abacaxis? Olha, o abacaxi Pérola, ele tem espinho na casca, perdão, espinho na folha, né? A casca dele é verde quando está maduro, apesar que alguns produtores aplicam produtos, né, para desverdecer a casca. Tá? A polpa dele, em geral, é branca, tem uma acidez baixa, um sabor muito agradável ao paladar brasileiro. Tá? O peso médio é em torno de 1,2 kg, 1,8 kg, 1,5 kg. O Smooth Cayenne é um pouco mais pesado, né? O Smooth Cayenne, que é o chamado de havaiano, tá? Ele também tem um teor de açúcar muito bom, como o Pérola, só que quando é colhido no inverno, nessa época agora, por exemplo, ele é mais ácido, então ele tem essa dificuldade. No final do ano, a acidez dele cai. Tá? A folha dele tem poucos espinhos, né? Tem poucos espinhos só na extremidade das folhas, inclusive na coroa. O consumidor, quando compra o abacaxi, percebe isso. Tá? E o abacaxi Turiaçu, que é mais comum no norte, né? Nós estamos falando mais para o público aí do centro-sul, aí não é muito comum, mas o pessoal de São Luís do Maranhão e também Manaus, né? E Redondeza conhece abacaxi. Ele tem a polpa mais amarela do que o Pérola, é espinhoso como o Pérola, tá? E a acidez dele é muito baixa. Então, por exemplo, no município, na cidade de Maranhão, capital, São Luís, capital do Maranhão, perdão, ele é muito valorizado em Turiaçu quando é época de safra. Tá? Então, ele chega a custar até o dobro do abacaxi Pérola, que é muito, falam até que ele é muito doce, mas na verdade não é que ele é doce. A doçura dele, né, o teor de sódio solúveis é normal, é igual ao do Pérola, só que a acidez dele é mais baixa, então no paladar, né, parece que ele é mais doce. Muito legal. E, doutora, entrando um pouquinho aí no teu trabalho na Embrapa, né, de melhoramento desse abacaxi, qual é o papel da Embrapa nessa disseminação da fruta pelo país? Enfim, a Embrapa ela contribui para que o abacaxi se adapte a novas regiões? Me conta um pouquinho do trabalho realizado aí por vocês na Embrapa. Pois não. Quando você fala em variedades, foi a pergunta anterior, nós estamos falando de variedades que a gente chama de pré-colombianas. São essas 3 que eu citei, elas já existiam aqui antes que os portugueses e os espanhóis chegassem aqui. Tá? Então, se espalharam, né, e conquistaram diferentes ambientes pelas suas qualidades. Apesar que tem alguma desvantagem, a gente pode comentar sobre isso também. Aí entra o papel da pesquisa. Tá? Então, na verdade, em termos de difusão de variedade, essas variedades pré-colombianas, a Embrapa é muito mais nova, né? Porque enquanto as variedades têm mais de 500 anos, a Embrapa foi criada em 1973, a nossa unidade aqui na Bahia foi criada em 1975, mas efetivamente começou a trabalhar em 76.
Com o abacaxi, a Embrapa de Cruz das Almas começou a trabalhar em 1978 e as polinizações, né, o desenvolvimento de novas variedades, começou em 84. Tá? Então, em termos de difusão dessas variedades que já existiam, a Embrapa não fez muita coisa. Agora, o que ela fez? Ela aperfeiçoou as técnicas de produção. Né? Então, em muitas regiões ainda carece de tecnologias. Né? Então, nesse sentido, a Embrapa e também outras empresas estaduais, né, de pesquisa, desenvolveram e continuam desenvolvendo tecnologias para aumentar a produtividade, aumentar a resistência, controlar pragas e doenças, né? E uma série de outras técnicas que a Embrapa e outras empresas têm desenvolvido. E aí, na prática, tem alguma dessas linhas de pesquisa que o senhor poderia contar para a gente, para explicar mesmo como é que funciona? Tem. Por exemplo, é muito comum, algumas regiões ainda se planta, no Maranhão mesmo, há coisa de 10 anos atrás, e também na região do Amazonas, né, onde se planta esse turiaçu, se plantava abacaxi sem linha de plantio. Né? O produtor, né, com pouco conhecimento técnico, ele não fazia plantio nem em fileiras. Né? A Embrapa, já um trabalho mais antigo, mas que ainda é efetivo, ela desenvolveu, ela adaptou e testou e comprovou que o plantio em fileira dupla, né, porque o comum era plantio em fileira simples, né, a Embrapa é um trabalho muito simples, mas que deu muita repercussão, né, na produtividade, é o uso de fileira dupla. Então, se planta 2 fileiras de abacaxi, aí tem uma rua, mais 2 fileiras de abacaxi e 2 ruas, assim sucessivamente, né? E em Aumentando a termos... densidade de plantio. Então, porque, por exemplo, eu posso citar um exemplo numérico. Aqui na Bahia, por exemplo, se plantava, a gente chama de densidade de plantio. O que é densidade de plantio? É a quantidade de plantas por área, por hectare, né? Que são 10 mil metros quadrados, 100 por 100 metros. Então, aqui na Bahia se plantava, por exemplo, 17, 15 mil plantas por hectare. Hoje, por causa desse adensamento, né, desse aumento da densidade de plantio, o normal aqui na Bahia é você plantar 28, 30 mil, 35 mil plantas por hectare. Essa é a média. Tá? Mas existem produtores mais tecnificados que chegam a 50 mil plantas por hectare, usando fileira dupla. Nossa. Só plantando mais próximo, né, encurtando as distâncias, né, e entrando com outras tecnologias, como a nutrição mineral e irrigação e outras coisas. Muito bem. E em termos de melhoramento do abacaxi para adaptação a clima seco ou chuvoso ou ao frio, tem alguma pesquisa nessa linha? Então, só que a sua pergunta é bastante ampla, a resposta vai ter que ser ampla também, porque por exemplo, adaptação à falta d'água, aí entra a irrigação. A Embrapa também trabalha com um sistema de irrigação, testando volumes, testando, né, lâminas de irrigação, testando métodos de irrigação, porque existem vários métodos de irrigação, né, gotejamento, aspersão convencional, e vários outros aspectos. Em relação à adaptação, o que acontece? No desenvolvimento de novas variedades, de novas cultivares, a gente procura testar os híbridos que são gerados aqui na nossa instituição em diferentes ambientes. Ambientes mais secos, por exemplo, aqui no Brasil, a região que tem menos, vamos dizer assim, uma situação mais difícil em termos de água é o semiárido baiano. Aqui o município de Itaberaba, o município de Umburanas, que são 2 cidades do semiárido baiano, que são grandes produtores de abacaxi. Ao mesmo tempo, tem regiões que têm excesso de água, né? Muita chuva. Né? Então, em todas essas regiões, ou na maioria dessas regiões, a Embrapa procura colocar os seus materiais antes do lançamento comercial, antes de lançar para o mercado as novas cultivares. E aí, o senhor considera que essas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, elas contribuíram para a disseminação do abacaxi no Brasil, ou ela contribuiu mais para o aumento da produtividade em campo? É o segundo caso. Ela mesmo as variedades que já existiam, né, antes da chegada dos portugueses aqui, né, a Pérola e o Smooth Cayenne, elas avançaram muito em tecnologia. Os produtores hoje têm vamos dizer assim, um portfólio de tecnologia muito ampla, né, pelas pesquisas que foram feitas pela Embrapa e outras empresas estaduais, né, à disposição dos produtores na parte de nutrição mineral, de densidade, de controle de pragas e doenças. E no caso das novas cultivares, aí sim, aí a Embrapa, né, e aí em São Paulo nós temos o Instituto Agronômico de Campinas também, desenvolveram e continuam desenvolvendo variedades, né, para diversificar ainda mais, porque voltando à sua pergunta anterior, né, só existem basicamente 3 variedades pré-colombianas, né, que dominam hoje o mercado.
né? Mas a gente está trabalhando para que as novas variedades venham conquistar mais mercado, né? Então, aumentando a oportunidade tanto para o produtor, né? Ter um leque de opções maior para ele poder produzir, e também o consumidor, né? Que é o destino final, é o fruto, né? Na verdade, é uma infrutescência, não é um fruto, né? Para que o consumidor possa escolher. Então, se você pensar assim, a outras espécies, né? Não querendo privilegiar demais uma outra cultura, mas se você pegar laranja, maçã, banana, que são espécies exóticas, né? O Brasil consome muito essas frutas, sejam tropicais, subtropicais ou temperadas, né? Mas elas não são do Brasil, e hoje existe na prateleira do supermercado uma diversidade muito grande dessas frutas, né? Mas do abacaxi, basicamente você vai ver no centro-sul do país só o abacaxi pérola ou o smoothie cayenne, tá? Então a gente precisa mudar esse quadro, até porque nós somos o centro de diversidade genética dessa espécie. Nós temos muito o que fazer ainda, muito a oferecer, tanto para o produtor, né, na roça, né, na lavoura, quanto ao consumidor nas cidades. E, doutor, qual que é a grande barreira para a introdução de uma nova variedade no mercado? É mais a dificuldade do produtor em ter isso em escala, ou é o consumidor que precisa se adaptar ao novo sabor? Olha, são duas, né? Se a gente fosse falar sobre a história do melhoramento genético do abacaxi, a gente teria um programa só sobre isso, tá? Mas não quero tomar muito do seu tempo, né? Mas hoje, em nível mundial, acontece a mesma coisa do que acontece no nível Brasil, né? A variedade Smoothie Cayenne, que aqui no Brasil é a segunda mais plantada, perdão, em termo mundial, era a mais plantada, até mais ou menos na década de 90, ano 2000, tá? Existiu um instituto de pesquisa no Havaí, que era mantido por empresas privadas, que desenvolveu uma variedade que hoje domina o mercado internacional para consumo fresco, que é chamado MD2 ou Gold. Aqui no Brasil ele foi tentado ser produzido, mas ele tem uma limitação, que é a suscetibilidade a uma doença chamada fusariose. Tá? Então, em nível internacional, aconteceu a mesma coisa. Hoje, uma variedade moderna, o que é a variedade moderna? Que é resultado de um trabalho, né, sistemático de pesquisa. Não é essa variedade Gold ou MD2, se você for para a Europa, se você for para os Estados Unidos, é esse abacaxi que você vai comprar lá. Tá? A variedade que existia até então, o Smoothie Cayenne, ela ainda é produzida na Ásia, mas principalmente para processamento, tá? Algumas regiões da África também. Mas ela foi suplantada pela variedade MD2 ou Gold. Tá? Agora, se você me perguntar, foi fácil desenvolver essa variedade MD2 ou Gold? Eu te digo, não. Esse instituto no Havaí, inclusive, já não existe mais, mas ele demorou mais de 30 anos para desenvolver essa variedade, e ela é resultado do cruzamento de pelo menos 24 combinações individuais entre outras variedades, né? Então, se você pegar, a Embrapa começou a trabalhar com abacaxi fazendo cruzamento em 84, né? E já lançou 3 variedades de abacaxi no mercado resistentes à fusariose. Tá? Se você quiser, eu vou numerar. Foi a BRS Imperial, que foi lançada em 2003, a BRS Vitória, que foi lançada em 2006, e a BRS Ajubá, que foi lançada em 2009. Além dessas 3, que são resistentes à fusariose e que não têm espinho na folha, em nível nacional, nós temos também uma variedade do Instituto Agronômico de Campinas, chamado IAC Fantástico, que foi lançado em 2010. Então, você vê que no espaço de 2003 a 2010, foram 4 variedades de abacaxi, todas resistentes à fusariose. Aí você pode perguntar assim, você encontra fácil essas variedades no mercado? O fruto, perdão, né? O fruto que é o alvo do consumo? Aí eu te digo, não é muito comum, não. Por quê? Primeiro, pela própria idade dessas variedades. Elas são relativamente novas. Você competir com pérola, com Smoothie Cayenne, que tem muito mais do que 500 anos, é difícil. A segunda explicação é a disponibilidade de mudas, tá? Porque as mudas desse material são mais caras do que as mudas dos materiais tradicionais. E terceiro, é uma questão de adaptabilidade. Por exemplo, o abacaxi BRS Imperial, quem já provou desse sabor, ele é muito gostoso, né? Quem come abacaxi Imperial não quer mais saber de outras variedades de abacaxi. Mas qual o problema? Ele se adaptou muito bem à região litorânea da Bahia. Então, a principal região produtora do Brasil é aqui, a região que vai do Baixo Sul da Bahia, passando pelo sul da Bahia, que é a região de Cacau, e até o extremo sul, que é a região ali de Eunápolis, Porto Seguro, entendeu? Esse abacaxi é encontrado aí na capital paulista, no mercado municipal, por exemplo, e nas chamadas boutiques de fruta, né? Que é um abacaxi diferenciado, mas ele não se adaptou bem, por exemplo, em região que tem déficit hídrico, onde a produção do abacaxi é de sequeiro, sem irrigação, por exemplo.
E doutor, o senhor citou o caso do abacaxi Gold, que ele não ele teve problema no Brasil por causa de doenças. E essas Sim. doenças, elas não ocorrem em outros países? Elas estão concentradas aqui no Brasil? Geralmente falando assim, quando a gente fala em centro de origem de uma espécie vegetal, né, seja, pode ser feijão, pode ser, é o caso do abacaxi, no local do centro de origem também existe diversidade muito grande de patógenos, né, de pragas e doenças que vão atacar essa cultura, né? Então, a doença chamada fusariose é causada por um fungo chamado Fusarium multiforme, é um fungo de parte aérea, né? Tem outros fusários que atacam banana, maracujá, etc., né? Mas esse fungo é específico do abacaxi, né? E ele é encontrado apenas na América do Sul, principalmente no Brasil e relatos dele na Bolívia, né? Por exemplo, a América Central, hoje, que é um grande produtor e exportador de abacaxi, a Costa Rica, Honduras, Panamá, eles não têm essa doença, né? Lá eles plantam essa variedade MD2 ou Gold sem problema com a fusariose. Tem outros problemas que a cultura que tem aqui também, né? Mas no Brasil, especificamente, o grande problema é a fusariose, tá? Então ela só é encontrada aqui na América do Sul por enquanto, tá? E o que aconteceu? A variedade Gold, ela é muito suscetível à fusariose. Então houve experiência durante alguns anos no estado do Ceará, onde uma grande multinacional, né, que produz também na América Central, tentou produzir aqui o abacaxi Gold, o MD2, visando exportação. Então, a posição estratégica do Ceará favorece isso, né? Exportação pelo navio. Só que o que aconteceu? O número, a incidência da fusariose aumentou tanto, o uso de fungicida aumentou tanto, o custo de produção aumentou, que ficou impraticável eles continuarem produzindo essa variedade aqui no Brasil. Tá certo? E as demais variedades, elas são mais resistentes? Na verdade, não. O que acontece é o seguinte, tanto o abacaxi Smooth Cayenne, que é o havaiano, quanto a variedade pérola, ambos são suscetíveis à fusariose. Tá? Se a gente poderia colocar um grau de suscetibilidade, o MD2 é mais suscetível. Tá? Os produtores do Brasil, conhecendo a fusariose, né, e o Ministério da Agricultura já tem fungicidas que são regulamentados, né, para uso, para controle. Então, os produtores de abacaxi, tanto o Pérola quanto os Multicayenne, ele efetivamente tem que usar o fungicida, né, para controle dessa doença, porque se não for ocorrer se não houver o controle químico que a gente chama, né, usando o fungicida dessa doença, numa época favorável à doença, a produção chega a 100% dos frutos, tá? Não salva nada. A gente acaba recebendo, a nossa empresa é de pesquisa, não é de extensão, mas a gente acaba recebendo uma ou outra consulta de produtores, a gente vê que alguns produtores que começam a produzir abacaxi não conhecem a doença, quando eles não fazem a aplicação de fungicida, a variedade pérola, por exemplo, né? E quando vem a doença, a perda é total. Então, o investimento é muito alto, né? O produtor brasileiro hoje é um herói, na verdade, a gente tem que falar não só de abacaxi, né? Mas se o produtor não entra com tecnologia, o risco é muito alto e a perda pode ser muito grande. Doutor, No caso do abacaxi, por causa da fusariose. então é praticamente inviável cultivar um abacaxi orgânico hoje no Brasil. Não, na verdade é o seguinte, eu falei de controle químico, né? Mas em termos de estratégia de controle, nós temos o controle químico, que é por meio de fungicidas, né? Quando a variedade é suscetível. Nós temos o controle cultural, então a agricultura orgânica usa muito desse controle cultural. O que é o controle cultural? Se você está trabalhando com uma variedade que é suscetível, né? E no caso do abacaxi a propagação é por muda, não é por semente, né? Como feijão, como arroz, né? O que acontece? Você tem que fazer uma boa seleção de mudas, você levar mudas sadias para o campo, não levar muda doente, né? Você fazer o monitoramento do plantio, né? O produtor ele tem que passar sempre com frequência na sua área para perceber, para identificar se antes da formação da inflorescência, se está ocorrendo a doença. Nesse caso, tem que eliminar plantas doentes, né? Eu falei 35 mil plantas por hectare, então é normal o agricultor tirar 100, 200 plantas, né, que estavam doentes, para que ela não contamine as plantas vizinhas, tá? Esse é o controle cultural. E existe também o controle genético. Então, no controle genético, qual é? Você usar variedades resistentes. Então, na produção orgânica, que é aquela que impede o uso, né, de insumos agrícolas elaborados pela indústria, né, como os próprios fungicidas, você pode usar variedades resistentes, né, ou então, se for usar uma variedade de abacaxi suscetível, seja o pérola, seja o Multicayenne, usar o controle cultural. Então, ainda é possível produzir
organicamente essas variedades. O mercado de orgânico em abacaxi é grande? O senhor tem esse... Eu não tenho assim, noção numérica, mas o mercado de abacaxi orgânico está crescendo muito, né? Tanto para fruto fresco quanto para produtos processados. Hoje é muito comum você encontrar, por exemplo, café, pó de café orgânico, né? Açúcar mascavo ou açúcar demerara orgânico, né? O abacaxi é a mesma coisa, está tendo muita demanda por produção orgânica, né? A demanda, inclusive, é muito menor do que a oferta. Então, há um espaço muito grande, né? Para aqueles que já são produtores tradicionais ou queiram começar a produzir abacaxi, entrar no mercado de orgânico. Inclusive, a Embrapa já desenvolveu um sistema de produção de abacaxi orgânico, voltado especificamente ali para a Chapada Diamantina, né? Que é a região onde tem mais trabalho hoje, né? Com a gente, tá? Então, eu sugiro aos telespectadores que tiverem interesse, né, acessar o site da Embrapa, procurar sistema de produção. O que é sistema de produção para o ouvinte que não sabe? Sistema de produção, na verdade, é a receita de bolo, né? O conjunto de técnicas, de práticas, né? Qual a data de plantio, né? Qual o espaçamento, qual a adubação, como é que você controla uma doença sem usar agroquímico, etc. Então, o sistema de produção de abacaxi orgânico para a Chapada Diamantina está disponível na homepage da Embrapa. Muito legal. E, doutor, para quem nos ouve aqui e não tem a menor ideia de como um abacaxi é produzido, como é que esse abacaxi bonitinho que a gente vê no supermercado, como é que é a origem dele? Abacaxi é uma árvore, é uma raiz? Me conta aí, como é que é plantado o abacaxi? Ele vai da semente, tem que botar a muda? Conta desde o começo para a gente. Eu vou contar uma anedota aqui, que é o seguinte: uma vez eu fui aí no interior de São Paulo, município de Guaraçaí, e eu fui numa associação de produtores, né? O pessoal foi parceiro da gente, pessoal, gente boa. Só que algum artista pintou, um pintor de quadros, né? Ele pintou o abacaxi como se o abacaxi saindo, a fruta do abacaxi saindo do solo, né? Quer dizer, então, apesar de ser um artista, ele não tinha noção, né, da fisiologia, da anatomia da planta, né? O abacaxizeiro é uma planta de porte médio, baixo, né? O ciclo do abacaxi, do plantio até a colheita, são em média 18 meses, né? O plantio é feito a partir de mudas, nós já falamos isso, não a partir de sementes, né? Então, do plantio até, assim que a muda é plantada, ela vai começar a crescer. Essa muda veio de uma planta pré-existente. Geralmente, a fase de crescimento do abacaxi são 12 meses. Depois é feito um tratamento, né, na parte central da planta, que a gente chama de olho, né? O olho da planta, onde as folhas novas vão sendo formadas. É feita ali uma aplicação de um produto, né, para que a fisiologia da planta mude. Ela saia do período vegetativo e entre no período reprodutivo. Então, a planta para de produzir as folhas e passa a produzir uma inflorescência, que é o conjunto de flores. E dessa inflorescência, né, se forma um fruto, que na verdade é uma infrutescência. O abacaxi é um fruto composto, né, onde cada frutílio que tem ali é oriundo de uma flor. Né? Então, se forma essa infrutescência, né, que a gente chama de fruto, 6 meses depois da indução. Em média, 5 meses e meio, 6 meses depois. Então, dá um tempo total, Nicolas, de 18 meses em média, certo? Só que, depois que é feita a colheita de fruto, seja pérola, seja multicaína ou qualquer outra variedade, essa planta mãe, aquela que produziu o fruto e já foi colhido, foi para o comércio, ela já estava produzindo mudas. Então, essas mudas, na colheita do fruto, as mudas geralmente são pequenas. Então, normalmente, né, na pérola, por exemplo, do caína, essas mudas vão crescer mais 3 ou 4 meses, ou até 5 meses. Aí o produtor, ele já vai preparar uma área anexa, vizinha ou outra área, ou então ele limpa todo esse terreno, mas colhendo as mudas. Ele tem que preparar o solo novamente, fazer os processos de preparo de solo, e essas mudas voltam para o solo, 6 meses depois da colheita do fruto. Então, fecha um período de 24 meses. Né? Então, você tem de um ano, do plantio à colheita do fruto, 18 meses, e do plantio até o próximo plantio, 24 meses. Tá certo? Então, quando os consumidores aí, que os ouvintes forem comprar o abacaxi, valorizem essa fruta, né? Porque ela não é rápida como o tomate, não. Ela ou qualquer outra fruta, como melão, por exemplo, que dá em 120, 150 dias, né? O abacaxi demora 2 anos para ser produzido, gente. Não é fácil. O abacaxizeiro dá quantos abacaxis? Isso é importante você falar também, né? O abacaxizeiro só dá um abacaxi, né?
Uma planta de abacaxi só dá um abacaxi. Então, se você tem 1 hectare, 35 mil plantas, e você tiver um índice de colheita aí alto de 80%, você não vai ter nem 30 mil frutos, né? Então, por isso que é importante, né, ter os cuidados, né, o emprego da tecnologia para que essa eficiência no campo aumente, né, e a qualidade do fruto também aumente, né, para que o consumidor possa ter um fruto de boa qualidade, né, e livre, principalmente de agrotóxicos. A gente trabalha também para isso, né, a Embrapa e outras empresas desenvolvem variedades para evitar, diminuir o número de agroquímicos, né, na produção convencional, e na produção orgânica, então, ela é totalmente isenta. E, doutor, na pesquisa inicial que eu fiz, eu cheguei ao número de 1,8 bilhão de abacaxis produzidos no Brasil. Então, existe uma área ampla aí de produção de abacaxi no Brasil, né? Exato. Você falou em introdução, que nós não somos o primeiro, nós já fomos. Na verdade, o Brasil sempre está entre os 3 primeiros produtores, né? Esse valor é isso mesmo, é 1,8 bilhões, isso dá uma média de mais ou menos 8 frutos por habitante, né? Então, se você come 8 abacaxi ao longo do ano, né, ou os seus derivados, não só abacaxi fruta, né, mas os derivados, você está na média, né? Quem está comendo menos de 8, por favor, possa comer mais abacaxi aí para que haja mais demanda. Mas é isso mesmo, é 1,8 bilhões. O Brasil hoje é o segundo maior produtor, né? O maior produtor é a Costa Rica, que é um país da América Central, país pequeno, inclusive, né? Com alta eficiência, alta tecnologia. Como a população deles é bem menor, a maior parte do abacaxi produzido lá é para exportação. Aqui no Brasil, não. A maior parte da nossa produção é para consumo interno. O Brasil exporta muito pouco, tá? Exporta ali, principalmente aí no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro, exporta variedades multicayenne para o Uruguai e para a Argentina quando é época de safra, porque também tem essa questão, né? Abacaxi tem safra, né? Então, o estado de São Paulo, por exemplo, não é autossuficiente, mas quando é período de safra, há um excedente no período da safra, ele consegue exportar. Mas essa exportação brasileira não faz nem 1% da nossa produção, viu, Nicolas? É muito baixo ainda. Mas isso é porque o consumo é muito elevado ou porque os competidores internacionais são mais competitivos? Ambos, né? No caso específico, o consumo do Brasil é a mesma coisa da banana. O Brasil é um grande produtor de banana, mas não exporta nada, né? Pelo contrário, a risco do Brasil está em importar banana do Equador, né? Mas o abacaxi é a mesma coisa. O consumo nosso é muito grande, né? Então, o que é produzido aqui praticamente é consumido aqui mesmo. E o que você comentou também é verdade. O mercado de exportação, né, pensando na Europa e Estados Unidos, não o Uruguai e a Argentina, que eles consomem os multicayenne, mas pensando no grande mercado de exportação da Europa e dos Estados Unidos, eles consomem outras variedades. Eles não estão mais consumindo multicayenne e o Pérola tem dificuldade de chegar lá no mercado estrangeiro, tá? Então, se o Brasil chegou a exportar o estado do Ceará durante os anos 2005 até 2007, mais ou menos, né? Em 2009 essa empresa fechou as portas. Fechou as portas não, fechou a produção de abacaxi, continua produzindo banana, mas no caso do abacaxi, o estado do Ceará chegou a ser o maior exportador brasileiro. Só que na estatística do IBGE, o Ceará era pequeno produtor, nunca foi um grande produtor, mas como exportador, por causa dessa única empresa, ele era o maior exportador brasileiro, tá? Mas realmente não consegue competir, né? Produzir a variedade MD2 ou Gold. Hoje o nível tecnológico da América Central é muito alto, né? Então, para o Brasil produzir o MD2 para exportação, vai ter que vencer muita barreira, muita dificuldade. E tem a Tailândia também, né? Que é um outro grande produtor. Na verdade, se a gente pensar em termos numéricos, né, já os dados da FAO, né, porque a FAO trabalha com dados mundiais e o IBGE trabalha com dados nossos, brasileiros, municipais, estaduais, a Tailândia, as Filipinas, junto com o Brasil, são os grandes produtores de abacaxi. Tá? Só que na Ásia, Nicolas e ouvintes, a produção de abacaxi lá é principalmente para processamento. Lá se produz ainda muito o smoothie cayenne, né? Então lá tem grandes fábricas. Na Indonésia também é um grande produtor, né? Mas é muito para o abacaxi processado, né? Para o Japão, para a própria Europa, né? Enlatado, na forma de rodelas, na forma de sucos, concentrado, entendeu? Muita exportação na Ásia. Não que eles não tenham exportação para o mercado, produção, perdão, para o mercado fresco, tá? Mas o grosso ali da exportação deles é para abacaxi processado. E, doutor, para a gente fechar essa parte aqui da produção, quais são as exigências do abacaxi em relação ao clima?
ele é sensível à chuva, à temperatura, seca? Qual é o mundo ideal para o cultivo do abacaxi? Ó, o abacaxizeiro é uma planta que prefere solos mais ácidos, né? A acidez do solo, para os ouvintes que são leigos no assunto, o pH, né? O potencial de hidrogênio do solo varia de 0 a 14. Um solo com pH 7 é um pH neutro. Tá? A maioria das culturas culturas agrícolas, preferem abacaxi, preferem pH, perdão, próximo do neutro, 6,5, 7, né? O abacaxizeiro é uma planta que prefere solo ácido. O ideal, a faixa ideal do pH é entre 4,5 e 5,5, certo? Quando o pH passa muito de 5,5, já começa a ter problema com doenças, né? Doenças de solo, tá? Então, a parte química. Na parte física do solo, o abacaxizeiro não tolera encharcamento de solo. Então, áreas sujeitas a encharcamento não são favoráveis ao abacaxi, nem tente, né? Ele precisa ter um solo permeável, então por isso ele prefere um solo mais arenoso, pode ser até areno-argiloso, né? Mas tem que ter aí 15% de argila, né? A preferência é ter mais de 30% de areia, tá certo? Tem que ser solo permeável, né? Então, profundo, né? O lençol freático não pode estar muito próximo. Em relação a clima, né? Ele se adapta bem a vários ambientes, né? Existe diferença em variedades, tá? Por exemplo, depois eu vou abordar esse assunto mais profundamente. Mas o abacaxizeiro prefere temperatura entre aí 22 e 32 graus Celsius, né? Ele pode até tolerar alguns dias, né, abaixo de temperaturas, tipo 5, 6 graus Celsius. Tá? Não tolera geada, então região que tem geada, o abacaxi não é adaptado, ele sofre, economicamente não é viável. Pode suportar a temperatura até de 40 graus, né? Mas só algum curto período, não pode ser muito prolongado. Tá? Em relação à chuva, né? Se a chuva não encharcar, né? Não tem problema. Só que, como eu falei, o abacaxi prefere, às vezes, ele tolera mais a seca do que o excesso de água se causar encharcamento. Hoje, o abacaxi no Brasil, para ter exemplo, ele é produzido em regiões do semiárido da Bahia, aqui em Buranas e Itaberaba, como eu comentei, onde a precipitação anual é em torno de 800, mas tem ano que chega a dar só 600 milímetros, que é muito baixo. E ele é produzido também na região norte, a região amazônica, né, como o município de Itacotiara, ou mesmo Turiaçu, no Maranhão, Itacotiara, Amazonas e Turiaçu, no Maranhão, onde a precipitação lá passa de 2.200, 2.200, 2.400 milímetros. Né, mais de 3 vezes, por exemplo, a média do semiárido. Então, todos esses ambientes são propícios à produção de abacaxi. Não sei se foi suficiente para responder a sua pergunta. Com certeza. Doutor, já entrando aqui na nossa reta final da entrevista, o que existe hoje em termos de pesquisa relacionada ao abacaxi? O que a gente pode ver aí no futuro em relação ao abacaxi? O que vocês estão desenvolvendo aí na Embrapa? São trabalhos que já tem um pouco mais recente, não é muito antigo, né? Algo que eu posso destacar é a produção integrada do abacaxi, né? Produção integrada nada mais é que um conjunto de técnicas, né, que tem que ser aplicadas para você ter um abacaxi produzido de uma forma sustentável, né, que seja econômica, tenha rentabilidade, que seja socialmente justa também. Então, produção integrada, ela existe para outras culturas também, mas no caso do abacaxi, a coordenação está com um colega nosso aqui da Embrapa. Ela inicialmente começou com um programa do Ministério da Agricultura, né, com recurso do CNPq, né, depois alguns estados adotaram, né, então com recurso do estado, geralmente da Secretaria de Agricultura dos estados, esse programa de produção abacaxi na condição, né, integrada, ele permaneceu. Então, a gente pode estar como exemplo o estado de Tocantins, que é um grande exemplo, que não é um grande produtor, é um produtor médio, né, em termos de número, mas é uma produção de abacaxi no estado de Tocantins é muito técnica, né? E o estado do Pará também, né, há poucos anos atrás, entrou também nessa produção integrada, inclusive ela não é obrigatória. O produtor de abacaxi que quiser adotar a estrutura, né, a produção integrada na sua área, ele pode se quiser, não é obrigado, né? Mas geralmente isso é mais vantajoso para o produtor. Então, a produção integrada é um exemplo de pesquisa, né, de trabalho que tem sido feita para auxiliar a cadeia produtiva do abacaxi. Nós podemos falar também no desenvolvimento de sistemas de produção, né, que é exatamente essa receita de bolo. Eu já citei o sistema de produção do abacaxi orgânico, né, específico para a Chapada Diamantina. Um outro que foi desenvolvido recentemente também
é o sistema de produção do abacaxi BRS Imperial, né? Que é esse abacaxi que a Embrapa desenvolveu, que é resistente à fusariose. Tá? Inclusive, eu quero abrir uma ressalva aqui, porque ele é comercializado com outros nomes. Né? Em São Paulo mesmo, não dá um nome correto nele. O nome correto, BRS Imperial, na maioria das vezes é substituído com o nome relacionado ao seu sabor. Né? Como ele é muito doce, é comum encontrar esse abacaxi no varejo, aí na capital paulista, com o nome de pingo de mel, gomo de mel, né? Porque, na verdade, existe uma variedade chamada gomo de mel, mas não é essa. O gomo de mel verdadeiro é do Instituto Agronômico de Campinas e tem espinho, sabe? E o Imperial ele não tem espinho. Então, se o consumidor aí paulistano, chegar no supermercado ou mesmo no mercado municipal, por exemplo, e ver um abacaxi sem espinho com o nome gomo de mel, pode ter certeza que é o Imperial. Se tiver espinho, é o gomo de mel verdadeiro, tá? Bom, falando ainda sobre tecnologias, a gente pode falar, por exemplo, também o desenvolvimento de novas variedades, né, que é o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Né? A gente espera nos próximos 2 ou 3 anos, né, além dessas 3 que nós já lançamos, nós vamos lançar mais algumas variedades que vão acrescentar características interessantes, como peso de fruta, adaptabilidade, né, além de ter a resistência à fusariose e também a qualidade de fruto. Né? Isso é importante para que as novas variedades de abacaxi tenham sucesso. É isso aí, a tecnologia melhorando a qualidade da nossa comida, né, doutor? Com certeza. Muito bom. Doutor, queria agradecer mais uma vez aqui a tua presença, a tua disponibilidade. Foi uma verdadeira aula aqui sobre abacaxi para mim e com certeza para os nossos ouvintes também. Eu agradeço, então, o convite, na verdade. Né? A Embrapa tem desenvolvido tecnologias, né? Inclusive alternativas. Né? Eu queria lembrar aqui também o uso do abacaxi ornamental, né? Que é uma colega que tem feito um trabalho belíssimo, né? Abacaxi para ornamentação, né? Para paisagismo, o uso da folha do abacaxi, a fibra do abacaxi, né? Para uso industrial, né? No fortalecimento de algumas estruturas, né? Então, são diferentes linhas de pesquisa que existem dentro da Embrapa. Né? Então, nós estamos aqui para servir a sociedade brasileira, né? Tanto os produtores, no fornecimento dos de tecnologias para os produtores, e também para os consumidores, seja na forma de fruto, né? Seja na forma de abacaxi ornamental ou de fibra para as indústrias, que são os nossos demandantes. Foi um prazer enorme falar com você, Ítalo, Nicolas, e nós estamos aqui à disposição de você. Viu? É isso aí, eu que agradeço mais uma vez. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.